Olha aí, pessoal, mais uma das brilhantes declarações do Lula, dessa vez relacionada à questão do dólar, do valor que o dólar atingiu, um recorde aí, um maior patamar em 2 anos, ou seja, o maior valor dentro do governo Lula. Mas o presidente falou que isso aí não preocupa, isso aí não causa nenhum tipo de transtorno, absolutamente. Ele não se importa muito com isso, não. A grande coisa, o grande ponto que o Lula levanta como sendo o problema brasileiro, e tem falado isso com recorrência nos últimos dias, diga-se de passagem, é a questão do comando do Banco Central, porque dessa vez ele falou que o Campos Neto é um adversário, né? Olha que maravilha, e aquela história, toda vez que o Lula abre a boca para falar esse tipo de coisa, tudo vira uma bagunça, a bolsa cai, o dólar sobe, os juros futuros sobem, enfim, um caos completo na economia brasileira. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Já somos quase 15 mil inscritos, falta você ajudar aí, se você ainda não for inscrito, colaborar com o meu trabalho. E caso você já seja inscrito no meu canal, confira a sua inscrição, porque por algum motivo ela desaparece de vez em quando. A gente não entende muito bem, ou a gente meio que entende, né? Mas o ponto aqui é o seguinte, o dólar atingiu aí um patamar recorde, na verdade, né? Chegou ali, de fato, no dia 19 ele chegou a 5,48, que eu acho que foi o maior patamar aqui. No finalzinho do expediente aí, vamos colocar, financeiro do dia 19, chegou a 5,48. Agora já caiu um pouquinho para 5,43, uma leve correção para baixo, que é meio que esperado, mas se você olhar o gráfico de um mês, você vai ver que realmente a coisa se deteriorou de uma forma muito rápida, né? Isso aqui não se deve a absolutamente nada, a não ser um cenário interno. Não tem nada de agravado do ponto de vista geopolítico em um mês que confira esse tipo de cenário, até porque o real já é a moeda aí, a quinta moeda que mais perdeu valor frente ao dólar. Eu fiz um vídeo demonstrando isso, sendo que outros países, os que estão nas primeiras posições, estão sofrendo com guerra civil, com hiperinflação, enfim, não dá nem para comparar o Brasil com esses outros países. O real brasileiro está pior que o peso argentino, num país, né, a moeda de um país que tem quase 300% acumulado de inflação. Então, realmente, não dá para colocar nenhuma explicação para esse cenário que não seja uma explicação política, de uma má gestão econômica por parte do governo Lula. Mas, na cabeça do Lula, o dólar nesse patamar aqui não significa absolutamente nada. Para ele isso aí é tranquilo, né? Ele falou, inclusive, deu uma declaração sobre isso aqui, foi lá para Rádio Mirante News, que é uma emissora do Maranhão, né? Então, o que ele disse foi basicamente o seguinte, citando literalmente: quando há um problema, você busca mudar isso, e nós temos um problema sério. Aqui vem um problema real para ele, né? Olha só. O atual presidente do Banco Central é um adversário político e ideológico e do modelo de governança que nós fazemos, né? O modelo de governança do PT você sabe bem qual que é, né? Mas ele diz aqui, ele continua dizendo, né? As coisas vão voltar à normalidade com a mudança na presidência do Banco Central. A atual desvalorização do real não nos preocupa, é claro que não, né? Só essa desvalorização recente do real fez com que o Brasil caísse da 9ª posição, aliás, da 8ª maior economia do mundo, é isso, né? Para a 11ª. Olha só que coisa, só por conta dessa desvalorização, que conforme eu falei ainda há pouco, é culpa do governo Lula. Deve ser colocada inteiramente na conta de uma má gestão política. Uma baboseira total que ele está falando aqui, portanto, né? Mas o Lula aponta, enquanto ele demonstra que não está nem aí para a questão do valor do real, porque no fim das contas é disso que estamos falando, o dólar tem o mesmo valor que antes. Ok, todas as moedas estão perdendo frente ao dólar nos últimos tempos por conta da alta taxa de juros. Então, sim, o dólar tem se apreciado no mundo todo nos últimos meses, ok, em determinado patamar. Mas esse esfacelamento aqui do valor do real perdeu aí quantos por cento? 6% em apenas um mês do seu valor frente ao dólar. Isso aqui, obviamente, se reflete num enfraquecimento da moeda brasileira. Isso é claro que é para preocupar todo mundo.
A moeda, o nosso dinheiro, está ficando menos valorizado, está perdendo seu poder aquisitivo, especialmente em itens importados, que hoje em dia tem muita coisa aí da nossa economia que depende do que vem de fora. É uma péssima notícia para todo mundo isso aqui, mas o Lula não se preocupa com essas questões. O problema do Lula se chama Campos Neto, né? Uma coisa assim, de fato, completamente bizarra. E já era esperado que o Lula voltasse às cargas contra o Campos Neto por conta da manutenção da taxa Selic nos 10,5%, coisa que aconteceu lá na quarta-feira. Estou gravando isso aqui na noite da sexta-feira. Então era natural que o Lula fosse novamente citar esse ponto de atrito com o Campos Neto, não obstante o fato de que os caras que ele indicou para o Banco Central votaram conjuntamente com o presidente, com o Campos Neto. Ou seja, teve uma unanimidade ali. Como é que a culpa da manutenção da taxa de juros pode ser colocada apenas na conta de uma pessoa? Porque, no fim das contas, o que o Lula está falando aqui quando ele chama o Campos Neto de adversário é justamente o fato do Campos Neto não comprar a política econômica da taxa de juros que o Lula quer impor ao Banco Central a qualquer custo. Então, o ponto de discordância é esse, que é um ponto crucial, é claro, e o Lula vem pressionando isso desde o primeiro dia do seu mandato. Mas, de fato, isso, conforme a última reunião do Copom, embora ainda não tenhamos a ata, mas o que ficou demonstrado é que todos os diretores pensam da mesma forma em relação à taxa de juros, ou é isso pelo menos que eles querem fazer parecer. Então, como que para o Lula, o alto patamar da taxa de juros hoje é culpa do Campos Neto, né? Na verdade, só houve divergência na reunião anterior do Copom. Esse pessoal sempre votava de forma unânime, inclusive para cortar a taxa de juros no passado. Por que o atual patamar, a atual Selic, seria culpa só do Campos Neto porque ele é o único adversário? É claro que o Lula está estabelecendo um alvo, um espantalho para bater, criar aí um inimigo público, né? Todos os governos comunistas têm isso aí, criam o seu Napoleão. Você já leu a Revolução dos Bichos, você sabe, conhece essa analogia, né? Então todos os governos de esquerda fazem isso, eles são um desastre, tudo desanda com eles, questões sociais, questões fiscais, questões econômicas, tudo vai para o saco, mas a culpa sempre é dos outros. A culpa era do Bolsonaro, é claro, no começo do mandato, só que como já estamos com 1 ano e meio, o Fernando Haddad ainda fala, né? O Bolsonaro é culpado, estamos pagando o preço do Bolsonaro, enfim, né? Mas isso já não cola mais, já passou muito tempo. Já era para ter superado o governo anterior. Então o Lula precisa estabelecer um novo alvo, estabelecer um novo espantalho nessa história. E como o Campos Neto tem a vantagem de ser um indicado do Bolsonaro, isso é melhor ainda para o Lula, porque se ele não pode mais criticar o ex-presidente, o anterior, ele critica um indicado pelo ex-presidente que acaba dando na mesma, e inclusive ele tem falado que o Campos Neto é bolsonarista, ou insinuado isso e tudo mais. Aliás, dizer que o Campos Neto é um adversário ideológico do seu governo implica justamente em colocá-lo do lado do Bolsonaro dessa história. Então veja que, na verdade, o Lula gasta muito esforço com as críticas ao Campos Neto, ao mesmo tempo em que ele, eventualmente, de vez em quando, sempre que sai um número novo, comemora os dados da inflação, o que é uma coisa bastante contraditória, paradoxal, uma vez que a inflação no Brasil está controlada ainda, vai descontrolar, mas ainda está controlada por conta da boa ação do Banco Central, controlando o aumento dos preços por meio de uma taxa de juros mais elevada. É uma medida necessária nesse cenário que nós estamos vivendo. Imagina só se a inflação estaria nesse patamar com o governo Lula gastando R$ 1 trilhão a mais do que deveria gastar para manter as contas equilibradas, né? Não tem como. Você sabe muito bem que a dívida pública, um aumento de dívida pública nesses patamares não pode ser bancado integralmente, a não ser com o governo imprimindo dinheiro para comprar essa dívida via Banco Central. Então, naturalmente, o governo Lula trabalha de forma incessante para aumentar os preços, causar inflação, sempre foi assim, mas o Campos Neto ainda consegue segurar essa peteca, né? E, de fato, ele vai ficar ainda mais 6 meses tentando lidar com essa situação, mas depois,
como Lula falou, tudo vai voltar à normalidade, não é isso que ele falou? Pois bem, né? Já podemos esperar essa normalidade que ele está apregoando aqui, né? As coisas vão voltar à normalidade com a mudança na presidência do Banco Central. Normalidade do governo PT, entenda-se um desastre econômico completo. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.